Bom, boa tarde. Vamos dar início ao nosso painel aqui de transporte e logística, na parte da tarde. E eu queria convidar aqui para compor o painel, né, as pessoas que estão previstas, o nosso ministro Márcio França. Assim que terminar a entrevista aqui, já sobe, está conosco aqui o ministro de Portos e Aeroportos. O nosso diretor-geral da ANAC, Tiago Pereira, também, por favor. O nosso diretor-geral da ANTAC, Eduardo Neri. O CEO da CCR Rodovias, Eduardo Camargo. E o CEO da Santos Brasil, Antônio Sepúlveda. Bom, então, vocês podem ter notado que a previsão inicial do painel era incluir também o ministro Renan Filho e a NTT, mas uma questão de agenda nós achamos melhor dividir e fazer essa primeira parte, né, que vai ser de 45 minutos para tratar de portos e aeroportos, e a segunda etapa, quando chegar o ministro Renan Filho e o diretor-geral da NTT, nós trocaremos as pessoas do painel e iniciaremos a parte mais focada em transporte. Eu vou fazer uma breve contextualização aqui para iniciar. Esse tema que é muito importante aqui, justamente nesse fórum de infraestrutura que nós estamos falando, né? Que os desafios do setor de transporte e logística são enormes e precisamos inserir seu planejamento numa estratégia de desenvolvimento de médio e longo prazo, combinando investimento público e privado no contexto da transição energética rumo a uma economia mais verde e sustentável, de estabilidade de regras e de segurança jurídica na execução dos contratos. Temas que já foram bastante debatidos aqui hoje, mas na parte da manhã. O modal aquaviário vem ganhando espaço na matriz de transportes brasileiras na última década, notadamente a partir da aprovação da nova lei de portos, liberou portos privados para o transporte de cargas de terceiros. Este movimento é absolutamente positivo para um país com as dimensões territoriais do nosso Brasil, com mais de 8 mil quilômetros de costa e mais de 20 mil quilômetros de rios navegáveis, que desde os anos 60 focou no desenvolvimento do modal rodoviário, deixando para trás tanto o transporte ferroviário quanto o aquaviário. É uma realidade que a gente vive hoje. Mais recentemente, observamos avanços no setor com a chamada mini-reforma do setor portuário, em 2020, a BR do Mar, em 2022, e a desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo Codesa. Destaque-se também as possibilidades de desestatização parcial ou total dos portos de Santos e Itajaí, que estava na agenda do governo anterior. A infraestrutura aeroportuária também apresentou importantes avanços nos últimos anos, com modernização dos terminais de passageiros de carga, melhoria de eficiência operacional e ampliação das capacidades de transporte de carga de passageiros. Em que pesam os avanços regulatórios recentes, alguns desafios ainda permanecem, como a implementação das devoluções amigáveis para a reciclagem dos ativos, das primeiras rodadas de concessão, a elaboração de uma política de longo prazo para a utilização dos recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil, FENAC, e no setor portuário, a modernização dos nossos portos. Então, nós vamos começar, ministro, com uma primeira pergunta para o senhor, e depois nós passamos uma pergunta para cada um dos participantes e tentamos fazer uma segunda rodada, né? Então, a primeira pergunta é: o setor de aeroportos vem sendo modernizado com o sucesso do programa de concessões federais. Quais são as perspectivas do setor de agora em diante, e em particular os aeroportos regionais, que tanto se fala, né, de Galeão e Santos Dumont? Alô. Bem, boa tarde a todas e todos. Vou comentar e agradecer aqui a oportunidade. Vamos tentar, com objetividade, né, o assunto específico dos aeroportos. País de muitos anos,
já vem fazendo o sistema de concessão de aeroportos. Nós fomos modelando em diversos momentos diferentes e por isso saíram modelagens diferentes. E a cada uma delas a gente fala que essa última é que é a melhor. Mas não há uma regra absoluta de qual delas foi a melhor. De maneira geral, há um conceito de que é importante que nós tenhamos aeroportos privados ou concessionados, porque tem mais expertise, enfim. Preciso relembrar que nem todos os aeroportos do país que foram concessionados são aeroportos privatizados, pela expressão do termo, né? Porque uma boa parte deles foi também vencido o leilão por empresas estatais de outros países, que vieram concorrer aqui no país, legitimamente, como as nossas poderiam concorrer em outros países, né? De nossa parte, praticamente todos os aeroportos de grande importância já foram concessionados. A nossa parte é fiscalizar para que as outorgas sejam cumpridas, para que as regras sejam cumpridas adequadamente, no tempo certo. Muitos aeroportos estão muito melhores do que eram antigamente, alguns nem tanto, mas ainda assim nota-se uma melhora no serviço de maneira geral. Com relação específica aos aeroportos regionais, o presidente Lula fez uma encomenda, assim que eu fui chamado para esse ministério, para que nós iniciássemos o processo de regionalização. Elencou genericamente, oriundo daquela primeira relação que houve com 250 novos aeroportos. Nós temos 540 e poucos aeródromos pelo Brasil, ou aeroportos, mas elencou que nós fizéssemos isso em 3 etapas, 33, mais ou menos, 99 aeroportos nos próximos anos, que serão adequados ou adaptados, não apenas construídos, muitos já existem e serão apenas adequados ou equipados ou ampliados para receber voos que sejam voos de carreira, voos que possam ser feitos cotidianamente. A gente, quando associa aeroportos e voos, sempre associa com um padrão de voos executivos, de voos de pessoas que podem voar, que têm mais condição financeira, empresários, que são sempre muito relevantes. Mas nós temos que enxergar também a aviação como em especial os aeroportos, como uma ação de integração nacional. Para vocês terem uma noção de distância ou de tempo, nessa recente situação dos índios Yanomamis, a gente levou 16 dias para chegar com uma carreta de alimentação lá nas pessoas que precisavam. Se nós tivéssemos um aeroporto de 1.500 metros de pista, chegaríamos em 3 horas, 2 horas e meia. Então, tem que ser enxergado a questão dos aeroportos como uma atividade que, além de facilitar e tudo mais, no nosso caso, está absolutamente sintonizada com essa nova mentalidade mundial de preservação, de ecológica, enfim, tudo que é mais moderno, porque você não precisa fazer grandes obras para se fazer um aeroporto. A ideia é começar num roteiro no norte do país, que vai ser feito num formato possivelmente de PPP, depois um outro no centro-oeste e um outro no interior, que segue aqui do sudeste em direção até o nordeste, com aeroportos que hoje não trabalham, não funcionam de maneira cotidiana. A segunda parte, evidentemente, não adianta ter o aeroporto se não tiver os voos. Então é o incentivo aos voos regionais para que as pessoas possam ter mais chance de voar. Vale a pena um número para que vocês acompanhem. O Brasil, no ano passado, chegou a 90 milhões de passagens, Sepúlveda. É um número semelhante ao número que nós tínhamos antes da pandemia. Portanto, já voltamos ao padrão diante da pandemia. Entretanto, só 10% dos CPFs do Brasil voam esses 90 milhões de passagens. Então aí está o nosso grande desafio, fazer com que mais gente tenha acesso ou mais gente possa voar. Claro que as pessoas não voam porque é inacessível para as pessoas do ponto de vista econômico e financeiro.
Isso teria uma lógica se fosse levado em consideração os países desenvolvidos. Se você comparar o Brasil com os Estados Unidos ou o Brasil com a Europa, seria lógico. Mas tem que ser lembrado que o brasileiro voa por CPF 1/3 do que voam os chilenos e 1/3 do que voam os colombianos. Isso não é explicável. Isso é que nós temos mais coisas a preencher do que só os problemas do valor da passagem. Há uma inibição natural e nós vamos ajudar a desinibição disso a partir do segundo semestre, em especial com o novo programa que procurará fazer com que a ociosidade de 21% dos espaços vazios nos voos brasileiros, nos meses que são intermediários, e possam ser preenchidos com pessoas que nunca voaram. Esse é o nosso desafio no primeiro momento. Muito obrigado, ministro, pela resposta, pelas notícias. E já que estamos falando de aeroportos, vou passar aqui e fazer a pergunta para o Tiago Pereira, né, e justamente sobre o leilão, né, que está previsto para 19 de abril, o primeiro leilão de licitação do aeroporto de Natal, em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. A pergunta é: quais são as perspectivas para o leilão e os desafios para esse processo de relicitação, dado o seu pioneirismo? Eu acho que é o primeiro, né, dessa forma. Como que está o apetite hoje do setor privado para esse assunto? Boa tarde a todos. Gostaria de começar agradecendo a ABDIB pelo convite, por estar compartilhando esse painel com pessoas tão ilustres. As expectativas são ótimas, né? O aeroporto de São Gonçalo do Amarante é um aeroporto muito importante para o estado do Rio Grande do Norte. É um estado que tem uma atividade turística muito intensa. Do lado do investidor, é um aeroporto, é um ativo que tem muito pouco risco, né? O CAPEX está todo pronto, o aeroporto já, enfim, não tem necessidade de investimento, é chegar e operar. Então, existe um grande interesse de diversos grupos que já operam no Brasil, grupos que estão tentando entrar no Brasil, e a homologação, né, o atendimento pelo TCU das exigências ensejou uma segurança jurídica muito grande aí para esses grupos que estão estudando esse aeroporto. Dando um pouco de notícia do processo de relicitação, que é o primeiro, né, como você mencionou, o nosso cálculo da indenização da concessionária já passou pela área técnica, a versão final, e já foi submetido para auditoria, devendo sair aí nas próximas semanas, quando a gente envia o cálculo final para o TCU. Isso com certeza vai acontecer pelo menos um mês antes do leilão, de forma que vai dar ainda mais segurança jurídica para quem está olhando, né? Enfim, quem tá estudando vai saber qual que é o valor que a agência vai pagar para a concessionária pela indenização, cálculo já auditado, e, enfim, diante de todo esse contexto, aeroporto com baixo risco, baixo CAPEX, uma região com grande potencial turístico, eu percebo que tem muita gente interessada. Eu tenho certeza que o leilão vai ser um sucesso. Que bom. Bom saber que tem bastante gente interessada, ainda mais num processo que é pioneiro, né? Então, e sabemos que depois desse, não só no setor aeroportuário, mas com certeza no rodoviário, que é o tema da próxima parte, existem já, hoje falavam mais cedo que existem 4.000 quilômetros de rodovias aí numa situação que tem que ser renegociada, ou enfim, buscar uma forma de dar solução, né? O Eduardo Camargo, né, é o CEO da CCR Rodovias, mas vou te passar uma pergunta sobre a parte aeroportuária também, né? E depois eu voltaria, para a dinâmica, uma pergunta sobre a questão portuária e aí a agência para o Sepúlveda, tá bom? O que vocês da CCR enxergam como os maiores desafios, né, nesse setor aeroportuário, dado que, né, eu acho que foi no passado, né, tiveram os grandes sucessos de leilões aeroportuários do CCR, né, e que desafios estão enfrentando, quais são as preocupações que vocês têm, né? Falar um pouco sobre isso. Legal, obrigado, boa tarde. Separar em dois, né, a gente tem aeroportos de uma fase anterior, né, que é o aeroporto de Belo Horizonte, Internacional de Belo Horizonte,
que sofreram, são aeroportos pré-pandemia, né? Então tem um efeito aí, principalmente o efeito na demanda do aeroporto, fruto principalmente da mudança de comportamento do passageiro. Então acho que esse, no caso de Confins, talvez seja o maior desafio, né? Então o ministro comentou que a demanda já voltou aos patamares de pré-pandemia, mas tem um efeito de longo prazo aí que nos preocupa, né? Que é justamente essa mudança de comportamento do usuário e como que isso pode afetar a demanda a longo prazo e a própria viabilidade do contrato, né? Então acho que esse é um tema que está sempre na nossa agenda, né? A discussão de como isso pode ser endereçado de forma regulatória, né? E a CCR também ganhou recentemente, no plano federal, um lote de 15 aeroportos, né? Foram 2 blocos, Bloco Sul e Bloco Central. A gente conseguiu fazer com bastante sucesso a transferência desses 15 aeroportos, toda a transformação. E agora a gente entra numa outra fase, né? Que é a fase de executar os grandes investimentos desses aeroportos. E aí a preocupação, acho que a preocupação de todo o setor de infraestrutura é principalmente na questão dos custos de construção, né? Então acho que esse é um tema que tem sido debatido pelo setor de todo o setor de infraestrutura, através da ABDIV e das associações de classe, e é um setor que nos preocupa. A gente precisa endereçar a questão do sobrepreço dos custos de construção e da própria indústria de construção civil, né? Que a gente enxerga hoje, pós-Lava Jato, uma indústria bastante fragmentada. Então isso traz um desafio adicional para que a gente possa entregar essas obrigações contratuais. Acho que esses são os principais desafios aí. Obrigado, Eduardo. Ministro, agora voltando contigo. Em 2022, nós tivemos a primeira privatização do setor portuário, que foi a Codesa. Qual que é a visão que o senhor tem em relação ao modelo que foi adotado para esse leilão e as perspectivas quanto à desestatização do tão falado Porto de Santos, né, que, como eu comentei antes, era uma agenda do governo passado. Nós já falamos um pouco antes sobre isso, mas era um comentário aqui com o plenário. Bem, é claro que as visões são completamente antagônicas, né? O governo passado, no meu entendimento, cometeu erros gravíssimos. Nós perdemos 4 anos com essa conversa da história das privatizações das autoridades portuárias. Sinceramente, eu até questionei o então ministro da onde é que saiu essa ideia, porque se fosse uma ideia que existem parâmetros, se na Suíça for assim, se nos Estados Unidos for assim, se na Europa é assim, se em todos os lugares é assim, você diria, nós é que não fizemos do jeito que devia ser. Mas não existe no mundo todo parâmetros disso, né? Aliás, os poucos exemplos que existem são exemplos frustrados. Mas, para não respeitar a questão contratual, nós estamos respeitando o assunto de Vitória, vamos acompanhar atentamente para que seja bem feito. Tomara que a gente não é fechado a novas ideias, então de repente tem uma ideia melhor do que a nossa, que ninguém nunca descobriu. Jabuticaba existe, então pode ser que de repente fosse uma ideia brasileira que fosse surpreendente, mas não é a regra geral, né? A regra geral, nós temos no Brasil 250, mais ou menos, TUPs autorizados. Então aqui, nessa modelagem de portos, ainda hoje cedo falei sobre isso, para a Casa Civil, não há modelagem semelhante de sucesso. Não há nenhum porto no Brasil querendo ser devolvido, nenhum terminal querendo ser devolvido. Ao contrário, todo mundo quer ampliar, prorrogar, aumentar, adensar. Então, nesta área, a modelagem está correta, não houve erros. Na área de rodovia, tem várias, 1/3 de devoluções absolutas. Tem 1/3 de pretensões de devoluções. Na área aeroportuária, já temos 3 devoluções, né? Então, na área portuária, não existe esse caso. Todo mundo quer continuar, ampliar e melhorar, renovar, né? Então, nós entendemos que o modelo que está proposto, que está hoje em vigor, é o correto. A autoridade pública permanece no comando dos portos, mas os serviços todos podem ser e devem ser concessionados. A novidade é você concessionar também outros serviços que não estão por hábito concessionados. Por exemplo, dragagem ou sinalização,
zeladoria e outros assuntos que poderiam ser concessionados. O inacreditável é o Porto de Santos ter 2,5 bilhões no caixa aplicados em fundos para investimento e recurso, para aplicar, para ganhar dinheiro com especulação financeira. E várias ações do Porto estarem a necessitar de obras de infraestrutura. Isso é inacreditável. E eu posso citar exemplos em todos os portos, porque não há hoje no Brasil nenhum dos portos públicos que seja deficitário. Todos são superavitários. Inclusive o Rio Grande do Norte, que era deficitário, passou a ser superavitário. Então não há porto deficitário, e seria muito importante que os portos pudessem voltar a fazer as suas tarefas, né? E, ao mesmo tempo, competindo com os privados, que agora têm total liberdade. Nós falamos há pouco sobre segurança jurídica, enfim, todos os portos que são privados têm total liberdade hoje, inclusive de fazer carga geral, inclusive. Então, não há sentido de você fazer questão de que o público não seja público. Agora, é preciso respeitar o seguinte: na medida que você tem um porto público, eu vou citar o exemplo mais recente, que nós vivemos agora há 30 dias atrás, com aquela tragédia que nós tivemos no litoral norte de São Paulo, há uma linha de dutos que vai de São Sebastião até Cubatão, que liga o petróleo lá em Cubatão. O navio para em São Sebastião, descarrega e vai até Cubatão. Como houve o desastre, as linhas tiveram que ser interrompidas. Nessa interrupção, precisava encontrar um outro lugar para descarregar os navios da Petrobras. Se o porto não é público, por que eu sou obrigado, se o porto é privado, a receber um navio, se ele paralisa as outras operações? Na hora que precisou, o Porto de Santos estava lá, recebeu todas as operações dos portos, dos navios da Petrobras, e nós cumprimos a nossa missão. Essa, na nossa visão, é o correto. Agora, como foi feito de outra maneira, nós vamos respeitar e vamos ficar atentos, né? Lembrando sempre que as últimas notícias sobre as mudanças de valores na operação do caso de Vitória, da ordem de mais de 1000% de reajuste das taxas, é um bom exemplo de que não quer dizer que é privado, que é sempre alguma coisa mais barata, né? Pode ser privado e pode ser mais caro, né? Então, nós tendo no Brasil o formato que nós temos hoje, que tem as alternativas todas à disposição, sinceramente não há mais do que reclamar. Ao público, ao privado, quem quiser um formato faz, quem quiser do outro também faz, né? Agora, o restante, não se pode prever que você tenha que encerrar o público para que haja o privado, porque aí também seria incorreto, quer dizer, é uma concorrência que não é a mais correta. Você tem lá o público fazendo sua atividade, do formato que ele entende, quem quiser concorre. No caso especial de Santos, que é o porto de referência, é preciso notar que a especificidade de Santos, pela história, pelo fato de ser um porto antigo, né, um porto que tem origem dos primórdios aí da formação do país, ele é um porto que tem uma limitação de calado. Ele está com 15 metros hoje, ele pode chegar lá no limite dos 17, nós vamos fazer chegar nos 17, mas ele não vai conseguir ter todas as profundidades de outros portos. E aí é o segundo grande erro, que foi a ideia de tentar cada vez aprofundar mais ou interiorizar mais os portos. No mundo todo, os exemplos que se vê, seja em Rotterdam, em Xangai ou qualquer outro porto mais moderno do mundo, os portos foram exteriorizando, buscando alternativas mais offshore, para fora, com mais calado, com menos dragagem. Essa foi a lógica. Aqui nós fizemos a Jabuticaba 2, que era a tentativa de entrar mais para dentro dos portos, buscando mais profundidade, né? Sinceramente, foram erros graves, que tiveram consequências, no mínimo, de 4 anos de atraso nas ações que podiam ser feitas. Bom, ministro, obrigado. Mas eu queria explorar um pouco mais a questão de Santos, já que nós estamos falando de infraestrutura, que comentasse um pouquinho, porque no modelo passado se falava também da construção do túnel submerso, da substituição da balsa.
Como é que o senhor vê isso hoje, já que não seria mais Esse- uma privatização, né? Esse talvez seja a tal da... Eu falei de jabuticaba, essa é a jabuticaba do bolo, né? Tem a cereja do bolo, essa é a jabuticaba. Veja se cabe na cabeça de alguém que nós precisaríamos de 7 anos vendendo o CNPJ do Porto de Santos. Aí esperaríamos 7 anos para iniciar uma obra, sinceramente, que é uma obra cuja autoridade de Santos tem condição financeira, há projeto básico, projeto técnico, executivo e licenciamento ambiental para se fazer a obra. Vamos esperar 7 anos para fazer essa obra? Uma obra cujo recurso está no caixa do governo? É totalmente desnecessário. Nós vamos começar essa obra. Vai estar no lançamento do presidente Lula, assim que ele iniciar a falar sobre as novas obras desse governo, e possivelmente será a maior obra física, obra de engenharia feita no governo do presidente Lula, porque a gente sabe do tempo que demora uma obra para ser feita, e nesse caso específico, como há projeto básico, executivo, autorizações, enfim, audiências públicas, é abrir a concorrência e tocar a concorrência. Espero que, em especial aqui, como é uma entidade ligada às grandes obras, enfim, que a gente tenha muitas empresas concorrendo. Nós nunca fizemos um túnel com essa distância no país, um túnel submerso. Ele vai estar, o teto do túnel vai estar a 21 metros da superfície, portanto é realmente um desafio, mas não é uma novidade mundial. Pode ser uma novidade no Brasil, mas mundialmente é uma coisa que acontece mais corriqueiramente, e espero que desse túnel a gente quebre esse paradigma de que obras difíceis não podem ser feitas no Brasil. Nós já fomos a capital da engenharia do mundo, né? A gente tem esse know-how, nós fizemos obras fantásticas e lindas aqui em Brasília, mas praticamente no país inteiro nós temos obras da engenharia. A nossa engenharia sempre foi muito respeitada e nós temos que voltar àquele tempo de vender, não só aqui no Brasil, mas para fora do Brasil, os nossos grandes serviços de engenharia. Obrigado, ministro. Agora, passando a palavra para o Eduardo, da ANTAC, né, considerando a contextualização que eu fiz no início, né, sobre a regulação, o que pode ser aperfeiçoado para tornar o setor portuário mais atrativo, né? Tem alguma novidade no transporte de cabotagem? Alguma previsão de alteração de lei ou novas leis que proporcionem a exploração do serviço de cabotagem? Perfeito. Boa tarde a todos aqui, saúdo a todos aqui na figura do ministro Márcio França, e diria que a questão da atração dos investimentos tão necessários, né, para a nossa modernização dos portos e para o fortalecimento da nossa infraestrutura aquaviária, ela passa, né, primeiro pelo respeito aos contratos, e o ministro acabou aqui de dar uma demonstração disso, quando mesmo diante de um contrato no qual ele não entende que seja o modelo mais adequado, mas ele ainda assim, né, honra esse contrato, isso traz segurança jurídica, e é isso que o setor precisa, né, o setor privado precisa ter para que possa trazer os investimentos, e do ponto de vista da agência não é diferente, procuramos fazer uma regulação responsiva e que passe, né, por toda, não só pela oitiva do setor regulado, por esse diálogo permanente, para que tenhamos uma regulação totalmente aderente às necessidades do setor, com a elaboração de uma avaliação de impacto regulatório, audiências públicas, enfim, todos esses procedimentos que fortalecem a regulação, e não por acaso que no âmbito de processos de arrendamentos portuários, em que temos uma ação coordenada e integrada com o Ministério, quando a agência conduz o processo licitatório e o Ministério é o poder concedente, mas na fase de preparação dos estudos, é comum dizermos que sempre o projeto é aperfeiçoado depois das audiências públicas, que é quando podemos ouvir o setor e, a partir dali, fazer aprimoramentos nos projetos. E esse ano temos uma série de projetos já, agora no próximo, possivelmente esse mês aí, estamos lançando editais de licitação, né, ministro, terminais em Maceió, quer dizer, o projeto de arrendamentos, terminais de granéis líquidos, né, eles continuam, permanecem, né, e ainda temos um terminal de passageiro em Fortaleza, temos ainda uma série de outros projetos uma carteira um bi de projetos bem colocados, inclusive de arrendamentos simplificados, que foi uma inovação também da regulação da agência para tentar tornar mais célere
arrendamentos, os arrendamentos são a exploração de terminais dentro da área do porto público, que fossem de menor valor, mais simples, mas que eram áreas ociosas. Então, temos uma série de projetos dessa natureza no nosso pipeline, e outros também, como já foi lançado esse ano também, o ITG-02, no Rio de Janeiro, em Itaguaí, o terminal de granéis sólidos minerais, que, se for licitado esse ano, se tudo correr bem, pode trazer mais 3 bis de investimentos. Fora os terminais de uso privado, como já foi falado pelo ministro, que continuam aí a pleno vapor, se multiplicando e trazendo também investimentos para áreas, para localidades em que não haveria, né, uma priorização de investimentos do poder público. E, atrelado a isso, é necessário expandir a nossa infraestrutura aquaviária. É outro tema também, fico muito feliz que é uma agenda prioritária também, posso dizer aqui, do ministro Márcio França, que é justamente o desenvolvimento das nossas hidrovias. É a última fronteira de desenvolvimento da nossa infraestrutura e é extremamente necessário para que tenhamos ali a nossa intermodalidade, a nossa malha viária, a nossa matriz de transporte equilibrada e que possamos dar vazão à movimentação, ao escoamento de todas as nossas commodities agrícolas, e para isso temos uma série aí de estudos já bem engendrados junto com o Ministério, para que possamos finalmente poder destravar essa pauta tão importante para o país. Então, hidrovia do Rio Madeira, hidrovia do Rio Paraguai, Rio Tapajós, o Pedral do Lourenço atualmente está com a sua obra de derrocamento avançada, e é o tipo de projeto que dá muito espaço para que sejam construídas PPPs, parcerias públicos-privadas, porque são projetos que dependem normalmente de uma contrapartida do Estado para se viabilizar. Então, fora isso também, concluindo aqui da parte da regulação, eu diria que essa integração entre as agências é fundamental. Estava aqui também mais cedo numa conversa com a NTT, ver que o seu diretor-geral, o Rafael, está aqui também presente. Então, no Porto de Santos, temos ali a famosa ferrovia interna do Porto de Santos, que é que pode se tornar um gargalo ao acesso ao Porto de Santos, o acesso ferroviário, se não for bem gerida. Então, esse ano, nesse mês aqui, já tivemos uma primeira fiscalização conjunta, NTT-ANTAC, sob a égide do novo contrato, justamente para que o contrato, na forma que ele foi estabelecido, ele tenha a sua efetividade e que traga o dinamismo e a eficiência ferroviária que o Porto de Santos precisa, e assim aumentar a movimentação de cargas e tudo aquilo que o Porto de Santos pode oferecer para o setor. Então, assim, acho que breves palavras esse é um retrato aí do nosso setor. Bom, retrato bem otimista, né? Com muitos projetos, muitas oportunidades. Isso é muito bom ouvir isso aqui, né? Agora, passando a palavra para o Sepúlveda, aqui, hoje aqui no palco representa o setor privado, da área portuária, em linha que a pergunta que eu fiz para o Eduardo, né? Quais são hoje os maiores desafios e preocupações que vocês veem nesse setor? Bom, boa tarde a todos, boa tarde aqui a meus colegas de painel. André, muito obrigado aí pelo convite da ABDIB. Eu vou começar aqui, né, usando um pouco o mote do ministro Márcio França, que percebeu com muita rapidez que o setor portuário ele é diferente dos outros agentes, dos outros atores da infraestrutura, né? Nós temos na infraestrutura rodovia, ferrovia, aeroporto, porto, tudo isso funcionando de forma sistêmica, mas porto é o único que enfrenta a concorrência, né? Porto não cobra tarifa, no caso o terminal portuário não cobra tarifa e o terminal portuário não tem garantia de volume. Nós enfrentamos tudo de muito duro que o capitalismo tem a oferecer, e isso nos difere, ministro, dos outros agentes de infraestrutura. Talvez por isso, né, a gente já nasce com expectativa, com a matriz de risco diferente dos outros que tem aquela matriz de risco ali muito rígida, com tarifa, com estudo, e o bid do projeto, ele nasce em cima de uma perspectiva futura de acontecimentos, né? Isso não acontece em Porto. Bom, mas o André me perguntou sobre desafios, né? A gente hoje, né, nosso projeto da SANS Brasil é um projeto que completa esse ano 26 anos, então nós enxergamos uma transformação muito grande no setor portuário. A evolução do poder concedente, a evolução de agência reguladora foi muito grande, né? A gente não tem, assim,
A gente já discutiu muito sobre isso, muito sobre os agentes do setor, como um empecilho ao desenvolvimento. Nós não temos mais isso. Temos muita facilidade, muito diálogo, né, com todos os agentes, mas nós temos um problema, que nós somos vistos, né, digamos, pela cultura de regulação do Brasil. Isso atravessa tudo, começa no TCU, termina na agência, passa por cima de tudo. Nós somos vistos como o aeroporto é visto, como a rodovia é vista, como a ferrovia é vista. E o que é que isso acontece? O que é que isso nos impõe? Nos impõe um engessamento monstruoso para fazer investimento. A gente está ligado à logística, que é um ente em transformação eterna, né? A gente tem, assim, atende todas as demandas de comércio, somos o primeiro a receber a carga na porta e o último da porta do Brasil e o último a ter contato com a carga. E a nossa transformação precisa de ser ágil. E hoje um lead time de projeto para o terminal público é de pelo menos 3 anos. Isso, um projeto de 50 milhões ou um projeto de 5 bilhões. Qualquer um projeto do setor portuário segue a mesma via crucis. Começa na autoridade portuária, vai para o poder concedente, para a Secretaria de Portos, vai para a ANTAC, volta para o poder concedente e depois vai para o TCU. Se der tudo certo, é isso aí. Senão ele volta para a primeira casa, para a casa número 1 e percorre. Pode ser para trocar um equipamento que você enxergou que tem um equipamento melhor, mais moderno, pode ser para um projeto novo, pode ser para qualquer coisa. Então eu acho que infraestrutura se transforma com investimento no Brasil, com investimento privado. Eu acho que o privado, né, tem apetite para investir aqui no Brasil. E o que a gente puder fazer, André, para melhorar isso, para aumentar a velocidade com que o privado consegue investir, vai trazer benefícios para a sociedade. A gente tem um exemplo, o Porto foi pioneiro. Nós somos, desde 1993, com a Lei 8.630, que se concede porto por autorização. Tivemos a confirmação disso na 12.815 em 2012, e é um caso de sucesso. A gente convive e o paradigma é completamente diferente. Então eu acho que agora, nesse momento onde a gente tem instituições maduras, eu acho que o que a gente poderia ter era uma discussão e como fazer com que o porto público consiga aumentar a sua velocidade e o seu ciclo de investimento. Eu acho que essa é a grande dor de barriga. A gente não se queixa de falta de carga, a gente não se queixa de falta de volume, porque isso é da gênese dos nossos projetos. A gente não tem garantia de nada, mas a gente, eu acho que pode melhorar muito a performance do setor, simplificando, eliminando toda essa quantidade de EV10, de estudos econômicos financeiros, que não servem para muita coisa, porque no dia seguinte ele já não existe mais, porque o preço já mudou, já subiu, já caiu, porque o volume ele mudou, porque surgiu um tupi do seu lado. Então, eu acho que esse seria um caminho. A gente está começando aqui, ministro Márcio França, um ciclo novo no Brasil. Eu acho que seria uma boa discussão para a gente ter, além dessa discussão muito sábia que o senhor colocou, que é do que seria a nova autoridade portuária, né? Eu acho que esse também seria um ponto muito importante. Obrigado, Sepúlveda. Se dá para resumir, né? Na verdade, o grande desafio hoje que eu vejo, as dificuldades, é essa questão da burocracia. Então, a burocracia ou seja para novo terminal, ou para ampliação, ou renovação, toda essa burocracia de autorizações, isso acaba atrasando um pouco, principalmente a tomada da decisão de um privado. O privado tem o seu timing também, né? Mas um setor portuário que não existe take or pay, né? Não existe take or pay de 15, 20 anos, então é muito difícil. O Project Finance é muito complicado nesse setor, né? Então a rapidez ela é importante. Fica na agenda, ministro, né? E eu entendo que nós, pela BDIP, também vamos estar levando esse diálogo aí junto ao Ministério. E eu queria, tem tempo aqui para mais uma pergunta ainda, ministro, ainda na área de portuária. Como é que o senhor vê que a gente pode, né, o país pode desenvolver setor hidroviário, né, e quais as perspectivas para a regulamentação da BR do Mar no setor de cabotagem? Acho que nos próximos mês ou mês e meio, nós vamos ter a regulamentação, a nossa proposta de regulamentação. Vamos ouvir, evidentemente, todas as pessoas que têm relação com o setor. Esse é o tipo de legislação, que é uma legislação que passou anos no Congresso para ser elaborada, portanto, todos tiveram a oportunidade
de opinar, enfim, e o Congresso, que é legítimo para poder tomar a decisão, tomou sua decisão. É uma decisão que pode ter sua polêmica, mas no todo conseguiu aquilo que a gente chama de conciliação geral, né? É uma nova legislação que permite alterações importantes em diversas áreas. No nosso caso, o presidente pediu, de uma maneira em especial, atenção para a história da hidrovia. Como disse o nosso presidente da ANTAC, quando você olha a costa do Brasil e você vê a questão das liberações dos tubes e dos terminais públicos e privados, você vê que nós estamos servidos por diversas alternativas, por vezes até uma de frente à outra e assim por diante, uma concorrência franca e absoluta. Do ponto de vista de hidrovia, 20 ou 30 anos atrás, havia uma lógica diferente. A lógica da necessidade remetia à necessidade de produção de energia. Então, os rios eram, a visão que se tinha do rio naquele tempo era de se produzir hidrelétrica. E para fazer hidrelétrica, muitas vezes se interrompeu posições possíveis de hidrovia. Muitas vezes nós vamos ter que alterar um pouco esse roteiro. A lógica de hoje, 30 anos depois, como diz o Sepúlveda, já não tem mais aquela mesma matemática, porque hoje tem outras fontes de energia que podem ser utilizadas, e ao mesmo tempo você tem um país que necessita das hidrovias funcionando, inclusive mais do que o país, né? Porque com um pouco de esforço, você pela hidrovia poderia chegar fácil ao Peru, um pouco mais você estica e chega no Pacífico, com uma diferença gritante em relação às outras possibilidades. Só para ter uma noção da prioridade do presidente, havia no orçamento desse ano 4 milhões de reais para a hidrovia. O presidente, nessa alteração da PEC, passou para 450 milhões de reais esse ano. Então, essa é a nossa discussão de poder usar muito mais recurso, fazer o que precisava ser feito. Algumas coisas são históricas, como é o caso do Pedral, que todas, há 30 anos eu convivo com esse tema da história do Pedral do Lourenço, enfim, e dessa feita está lá o recurso para ser feito, mas nós temos que vencer etapas, né? E acho que a primeira, nós estamos reforçando o time da ANTAC, que tem excelentes profissionais para isso. Nós queremos que, evidente que nós não vamos conseguir fazer todas as obras necessárias no Brasil, mas algumas delas, e nós priorizamos algumas dessas hidrovias, o presidente já falou, nós vamos priorizar para fazer a batimetria necessária, as obras que forem necessárias e as intervenções. O presidente foi ao Uruguai, logo no começo do governo, e de cara falou sobre hidrovia, que era uma hidrovia simples, né, na verdade, ali que liga a Lagoa Mirim à Lagoa dos Patos, e está lá há 30 anos, uma história antiga, enfim, que não é uma obra tão grande assim, mas que poderia ser feita. Mas nós temos que entender, do ponto de vista de quando você fala em transportes, num país como o nosso, transportes, é evidente que pela força que tem a rodovia tende a puxar a atenção, puxar os recursos e puxar a força das máquinas públicas. Nós temos muitas rodovias, enfim, de diversos padrões, né? Então as rodovias tendem a fazer isso. Vem daí a lógica do presidente de fazer a separação e deixar com que as rodovias, que evidentemente tem que ter muito mais recurso, que elas possam ter os seus recursos, junto com as ferrovias, que estão limitadas, porque no caso do país as ferrovias ainda são limitadas em relação a outros países, mas certamente a extensão mais necessária, aquela que vai ter mais atenção, serão as hidrovias, porque é um caminho também do ponto de vista ambiental mais fácil, mais rápido e ambientalmente mais correto. Nós podemos fazer isso com muita simplicidade. Eu lembro que para esse assunto, em especial na região norte do país, nós temos muito pouca fiscalização, regularização, todo o sistema ainda é muito precário. Todo não, estou sendo injusto, né? Porque tem muita coisa feita com qualidade. Mas se a gente pegar, por exemplo, o trecho principal do eixo do norte do país, lá existem 9.000 embarcações hoje, das quais
4.500 estão regularizadas e 4.500 não estão regularizadas. É simples assim, um número, metade de tudo que está circulando por lá. Levando em consideração que boa parte desses navios, que já não são mais barcos, muitos deles são navios, transportam 1.000, 2.000 pessoas, aquilo não é o padrão adequado que nós queremos para o Brasil para transporte de pessoas. Aquilo não é. E se foi possível, por exemplo, lá no norte, se modernizar tanto no transporte, por exemplo, de combustíveis, que é o transporte de combustível no norte, está sendo feito hoje com padrão que é comparável a qualquer padrão de qualidade do mundo todo, por que nós não conseguimos fazer isso para passageiros, por exemplo, né? Uma das coisas que existe são esses entraves que vocês todos já mencionaram aqui. Não é má vontade de ninguém, são as regras. Por exemplo, nesse caso, é como é que você faz para poder oferecer como garantia real, para que o dono de uma embarcação no norte do país possa usar o dinheiro dele para comprar uma nova embarcação, se ele não tem garantia real. Ele tem a garantia real do combustível porque ele conseguiu legalizar o contrato dele com a Petrobras, por exemplo. Mas ele não tem a garantia real no tocante aos passageiros. Então, um fundo garantidor poderia resolver essa situação. São essas interferências que parecem, às vezes, como muitas coisas você puder mencionou aqui. Imagine você tem um terminal público. Você quer comprar uma mudança de um portainer e você vai pensar que você vai começar uma coisa agora para 3 anos. Vamos fazer essa reflexão. Nos últimos 4 anos entraram 186 projetos junto à Secretaria de Portos, aliás, o que era antigamente a infraestrutura. 184. Foram decididos 84. Tem 100 lá para decidir. Isso é o que se chamava de eficiência. Em 4 anos foram decididos 84 e ficaram 100 para trás. É evidente que isso não pode ser o eficiente. Não é lógico que alguém tenha que levar 4 anos com a sua proposta para ser sequer avaliada, né? Esse é um formato que eu até compreendo, porque lá para trás precisou ser centralizadas as decisões, porque elas estavam muito dispersas. Como cada porto tinha autoridade diferente, existiam regras de todos os jeitos. Então, precisou ser centralizado. Está na hora de voltar a descentralizar, deixar as decisões serem mais simples, mais fáceis, e a gente tem que fazer com que as pessoas se sintam animadas. Eu tenho dito para quem me procura lá no Ministério, com relação especial à questão da aviação, todas as empresas que procuram sempre têm as suas angústias, os seus problemas. Todo mundo passou pela pandemia, então é natural que as pessoas venham com angústias. Eu digo, aqui nós vamos inverter essa lógica, pelo menos é assim que eu penso, né? Eu acho que deve ser pensado um governo. Nós é que trabalhamos para vocês, nós somos remunerados para vocês, então nós temos que facilitar a vida de vocês. Vocês nos dizem qual é a dificuldade, nós vamos encontrar a solução. Nós estamos lá para encontrar a solução. Nós queremos que os investimentos saiam, que sejam feitos. Para isso, é preciso também ter coragem de fazer alterações. Ontem nós tivemos uma reunião importante na Casa Civil, só para finalizar, mas é relevante, porque estavam aqui as 2 agências conosco, aliás, as 3 agências estavam conosco lá, e os 2 ministros da parte de transportes. Acho que vale a pena uma discussão, que todos vocês devem fazer, e nós também, sobre se foi útil ou não foi útil essa modificação para termos o formato de relicitação, que é outro termo que foi inventado. Relicitar, na verdade, é apenas uma outra licitação, mas ele tem alguns novos expedientes, dentre os quais vários deles que fazem com que a tarefa fique um pouco mais difícil. Se fosse no formato anterior, você tem um problema lá, você decreta a caducidade, entra no espaço e faz uma nova licitação. No formato atual, as nossas experiências, pelo menos no caso de Amarante, que foi o episódio que teve primeiro evolução, mais ou menos seguiu esse roteiro. Um período para poder fazer o processo, um período para ficar no Tribunal de Contas, estimado de 1 ano, um período na agência de mais estimado 1 ano, e aí você começa a licitação. E você não tem a garantia de que a licitação vai ser
homologada daquele jeito, porque também isso não impede o Tribunal de Contas de poder, eventualmente, impedir. Então, talvez valha a pena nós encontrarmos outros mecanismos mais fáceis, né? Porque esse formato nosso das coisas, essa modelagem, e aí tem uma coisa assim bem relevante. A modelagem de qualquer tipo de formato público-privado, que aliás o governo federal faz muito pouco, ou fez muito pouco a PPP, e deve fazer muito mais agora, porque é o objetivo do governo, essa modelagem devia ficar a cargo das agências. As agências foram criadas para poder fazer a regulação e a modelagem, né? Na medida que o tribunal começa a fazer a modelagem, aí as agências não fazem mais a modelagem e vão fazer outras tarefas. Essa situação das modelagens devia ficar a cargo das agências que são competentes para isso, e aí, eventualmente, os ministérios fazerem as suas tarefas. Nós temos muita ansiedade de poder fazer as coisas funcionarem. A economia vai funcionar. Vocês estão vendo os resultados, eles vão ser rápidos. O problema é a gente ter condição, não adianta a gente ter mais recurso, se depois não souber usar o recurso, não puder conseguir gastar o recurso. Nós temos essas condições, vamos ter os recursos, e nós queremos com vocês, que vocês nos ajudem a gastar. É isso. Muito obrigado, ministro, suas palavras. Infelizmente, nosso tempo esgotou, poderíamos ficar mais algum tempo conversando, é um assunto muito importante, principalmente para esse fórum, mas já me informaram que o ministro Renan Filho já chegou e a gente entra no painel dele agora. Muito obrigado por sua participação aqui conosco. Bom, dando sequência aqui no nosso painel da tarde, vou anunciar e convidar a subir ao palco aqui o nosso ministro de Transportes, Renan Filho. Por favor, ministro. O nosso diretor-geral da NTT, por favor, Rafael Vitali. Vamos lá. Ministro, nós tivemos aqui antes, na primeira etapa, o ministro Márcio França. Nós debatemos um pouco aqui sobre portos e aeroportos, perspectivas, e agora a intenção é dar sequência na parte de transporte rodoviário e ferroviário. Então eu vou ler uma breve contextualização aqui do setor e depois eu inicio com uma rodada de perguntas. E assim a gente segue os nossos 45 minutos de tempo de debate aqui. Bom, a matriz de transporte brasileira mostra elevada concentração do modal rodoviário, cuja extensão ainda é muito pequena quando comparada com outros países. Além disso, apenas 12,3% da nossa malha é pavimentada e os níveis de qualidade estão cada vez piores. A causa disso é conhecida: redução dos investimentos públicos em infraestrutura de transporte e logística. Além da baixa densidade, as rodovias brasileiras sofrem com a péssima qualidade. A última pesquisa da CNT de rodovias aponta que apenas 8,5% elas são consideradas ótimas e 25,3% ruins e péssimas. É fundamental que o Brasil também avance na expansão da malha ferroviária, mas não apenas para romper gargalos do escoamento de commodities. Será preciso avançar também de forma disruptiva no transporte de carga geral, que é hoje o que mais demanda o modal rodoviário e que mais polui o meio ambiente de passageiros. Essa questão ambiental hoje é uma pauta muito importante, O Brasil apresenta baixíssima densidade da malha ferroviária em relação a países de dimensões continentais e mesmo diante de seus pares da América Latina. Nossa densidade corresponde a apenas 10% quando comparada da Índia, metade da do Canadá e 25% da do México. O marco legal das ferrovias trouxe mudanças significativas para o setor, mas é fundamental que se encontrem maneiras de conceder as autorizações sob a proteção de uma regulamentação que dê segurança jurídica aos contratos. Aqui também é imprescindível que haja retomada de investimentos públicos no setor.
Difícil imaginar um significativo aumento da malha ferroviária sem atuação direta do poder público em parceria com o setor privado. Um dos maiores desafios do nosso tempo é que a urbanização e o aumento da concentração de pessoas sem devido planejamento inviabilizaram a mobilidade urbana adequada, piorando a qualidade de vida das pessoas. É preciso buscar alternativas sustentáveis e estratégias para enfrentar o desafio da mobilidade urbana, que passa pela expansão da malha de transporte de passageiros sobre trilhos. Para tal, será preciso criar autoridades metropolitanas de transportes, comportando responsabilidade de planejamento, gestão e execução dos temas de mobilidade urbana. Os desafios dos setores de transporte e logística são enormes e precisamos inserir seu planejamento numa estratégia de desenvolvimento de médio e longo prazo, combinando investimentos públicos e privados no contexto da transição energética como uma economia mais verde, de estabilidade, sustentabilidade, de regras e de segurança jurídica na execução dos contratos. Bom, ministro, primeira pergunta é para o senhor. Primeira pergunta para o senhor. O Brasil ainda é muito dependente de transporte rodoviário. Isso tira a competitividade dos nossos produtos, aumenta o custo do Brasil e ainda resulta em tragédia nas vidas de milhares de famílias brasileiras, por conta do elevado número de acidentes. No curto e médio prazo, o que o governo federal está fazendo e fará para mudar esse cenário? Olha, muito obrigado. Eu queria dizer que essa síntese feita tem a minha total concordância. Eu acho que o Brasil, ao longo dos últimos anos, por conta da imposição do teto de gastos, que foi uma política econômica quase que absolutista e que perdurou no Brasil por um governo e meio, foi implantada no governo Temer e foi mantida no governo Bolsonaro, ela enforcou a capacidade de investimento público do Brasil. E investimento em infraestrutura, por mais que a iniciativa privada tenha um papel significativo, é muito importante que colaborativamente tenhamos também investimentos públicos, o que, aliás, é defendido na introdução lida pelo senhor. Eu acho que o Brasil, o ano passado, investiu muito pouco e nos últimos anos anteriores também. Só para um efeito de comparação, em 2012, apenas o DENIT investiu 55 bilhões de reais em obras de infraestrutura. No ano passado, sem a PEC da transição, o orçamento proposto para esse ano seria 6 bilhões. Pela imposição que o teto de gastos provocou. Isso foi revisto pelo atual governo com muito mérito. O governo propôs um novo arcabouço fiscal que, ao mesmo tempo, permite sustentabilidade fiscal do país e a retomada dos investimentos públicos a fim de induzir mais investimentos da iniciativa privada também. Então, para minimizar os impactos desse cenário caótico que a gente recebe, a gente precisa fazer o que você próprio propõe, que é fortalecer os investimentos públicos, garantir que os recursos sejam aplicados com integridade, com transparência, com uma seleção de projetos feita adequadamente, e assim o Brasil colocar de pé empreendimentos que não saíam do papel, porque verdadeiramente não havia recurso para investimento no Brasil. E se o teto de gasto tivesse pelo menos garantido uma trajetória do nosso endividamento sustentável, ainda teria tido algum mérito, mas ele também não fez isso. O teto de gastos foi rompido em 800 bilhões de reais apenas nos últimos 4 anos, o que propiciou ao Brasil, ao mesmo tempo, baixo investimento e crescimento do endividamento público vis-à-vis ao nosso PIB. Isso significou o pior dos cenários, o pior dos mundos. Com o novo arcabouço fiscal, a gente encontra um caminho para a sustentabilidade do endividamento do país e um fortalecimento do investimento público. Agora, vejam os senhores, o teto de gastos ele foi danoso por outros motivos. Me permitam colocar isso aqui. Ele também deprimiu as receitas do país. Ele criou um desestímulo à receita do país. Veja por quê. Imagine que a receita do país seja 100. E o teto de gastos dizia que ser só poucos. A despesa do país, melhor dizendo, a despesa do país 100. O teto de gastos dizia o quê? Que no ano seguinte você só poderia gastar o que gastou no ano anterior, adicionado da inflação. Presuma uma inflação de 5,
para facilitar a conta. No ano seguinte, você só pode gastar 105. Se a receita for 110, se a receita for 115, for 120, você só pode gastar 105. E o que isso faz com o sistema de receita do Estado? Ele tem um desestímulo ao crescimento, porque para que crescer se você não pode aplicar? E isso gerou um outro dano muito grande à arrecadação do país. Agora, a gente vai modernizar a arrecadação, sem aumentar impostos, como tem dito o ministro Haddad, cobrando um pouco mais de quem pode pagar mais, tentando desonerar alguns segmentos, e dizendo o seguinte: se a arrecadação cresce, você não pode gastar todo o crescimento, pode chegar até 70% dessa nova receita para investimentos ou outras despesas, o que significará um arcabouço muito mais moderno, mais arrojado, mais crível, mais sustentável no médio prazo e que vai possibilitar o Brasil retomar investimentos públicos para vencer essas dificuldades que o país está vivendo. Esses 22 bilhões que vamos investir esse ano, contra 5 bilhões e meio em transportes investidos com recurso público no ano passado, aí vou concluir, desculpa, eu já falei alguns minutos ali, 22 bilhões quase esse ano, contra 5 bilhões e meio ano passado, parece um salto grande. Aliás, 4 vezes mais de um ano para o outro é muita coisa, mas é ainda muito aquém das necessidades do país. Só para efeito de comparação internacional, esses 5,5 bi que o Brasil investiu ano passado é igual ao que investiu em transportes o Uruguai. O Uruguai tem a mesma população do estado que eu governei, Alagoas. E a Índia vai investir esse ano 30 milhões de dólares, só em ferrovia. 30 bilhões de dólares, só em ferrovia, 150 bilhões de reais aproximadamente. A Espanha vai investir em mobilidade, como colocado aqui, 30 bilhões de euros. E o Brasil investiu no ano passado, parecido com o Uruguai, com recursos públicos, com as necessidades continentais que nós temos. Nós precisamos alterar esse quadro, precisamos dar uma resposta, porque obviamente o teto, muita gente defendeu, em determinado momento eu próprio achei que era importante, por conta da trajetória do nosso endividamento, mas ele aniquilou a capacidade de investimento do Brasil e hoje o próprio setor produtivo percebe, a classe política percebe, e eu acho que nós encontramos um novo caminho, que é com o novo arcabouço fiscal. Precisamos também fazer uma reforma tributária, mas só a sinalização, sem a aprovação ainda no Congresso Nacional, já derrubou o dólar, abaixo de 5, nós estamos com 5% de queda no ano, fez a Bolsa ontem ter o maior crescimento desde o dia 3 de outubro, que é o dia pós-eleição ano passado, e hoje eu passei amanhã no Congresso Nacional fazendo um apelo na Câmara dos Deputados pela aprovação do novo arcabouço fiscal para que a gente inicie essa transformação do Brasil, que é a recuperação da capacidade do investimento público, o fortalecimento dos investimentos privados nessa interação entre o público e o privado, porque eu acredito que esse é o caminho para a gente enfrentar o desafio de ter rodovias melhores, avançar em ferrovias, no transporte de pessoas. O Brasil é um país continental que praticamente não transporta pessoas por estrada de ferro, o que é um contrassenso, mas para qualquer avanço desse, a gente precisa alterar o perfil do investimento do país, o que é condição necessária para esse enfrentamento. Obrigado, ministro. Tenha dúvida, né? Aqui sempre falamos, desde a BDIP, né, que o Brasil tem investido nos últimos anos 1,7% do PIB, onde era necessário 4,8%. Nós estamos falando tem um gap aí, investimento público e privado, né? E tem um gap aí de 280 bilhões anuais a menos. Então hoje nós não estamos investindo nem nem a depreciação dos nossos ativos, né? Então estamos a carteira muito menor do que era antes. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Rafael Vitali, diretor-geral da NTT. Qual que é a expectativa que o senhor tem com relação à devolução e posterior relicitação das rodovias? Foi um tema que foi bastante debatido aqui com o ministro Marcos França, antes no setor aeroportuário e portuário. Eu queria escutar um pouco de ti agora sobre o setor rodoviário. Obrigado pelo convite, André.
Tadini também, todos aqui presentes, ministro Renan, Eduardo, Antônio, boa tarde. Bom, esse tema da relicitação é um tema que incomoda bastante, né? A agência, acho que também incomoda praticamente todos. É um tema que tem sido unânime em criar frustrações, né? Acho que havia um entendimento de que a relicitação seria algo para gerar uma nova solução, né? Um novo momento, mas a burocracia, como já foi colocado aqui também no painel anterior, a dificuldade de avançar acaba travando essa velocidade que a gente tanto almejava para você restabelecer um ativo que não vinha performando, que é o caso dos que estão em relicitação. Então nós temos trabalhado na NTT para, dentro da curva de aprendizagem desses processos, e hoje nós já temos 4 em relicitação, que a gente possa acelerar cada etapa que acontece dentro de uma relicitação e assim a gente possa frustrar menos os usuários, frustrar menos o governo, frustrar menos as empresas que estão envolvidas nesse processo e possamos avançar numa nova fase quanto antes. Nesse caminho, a luz que se acendeu é que a gente tem que olhar para os contratos que ainda não estão nessa situação de relicitação, de entrar com o pedido de relicitação, para que a gente possa evitar todo esse caminho doloroso aí e frustrante que é o caminho da relicitação. Então nós temos aí imprimido esforços, né, junto com o Ministério dos Transportes, o ministro Renan tem colocado isso também como uma diretriz e prioridade dentro do governo, para a gente zelar, né, para a boa performance dos contratos. E é assim que a gente tem trabalhado dentro da agência, observando todos os contratos. Hoje nós temos aí cerca de 13 mil quilômetros de contratos de rodovias concedidas, e a gente pode dividir aí em 3 grupos de igual tamanho, 1/3, 1/3 e 1/3. 1/3 já está em relicitação, 1/3 a gente precisa estudar com bastante cautela eles, porque eles estão com uma luz amarela acesa, e o outro terço, que coincidentemente é o terço mais recente, que começa a usufruir também da curva de aprendizagem de cada leilão que a gente faz, cada inovação regulatória que é colocada dentro dos contratos, a gente começa a ter esperança de que os contratos mais novos vão perfumando, e é isso que tem se verificado em logo. Então, acho que aqui traz uma prioridade do governo, a prioridade da agência reguladora, para que a gente realmente garanta a performance dos contratos. Obrigado, Rafael. Eu acho que o setor, né, o rodoviário, de concessões rodoviárias, ele vem amadurecendo muito, desde a primeira rodada, né? Se a gente considera a primeira rodada, a segunda, que foi, acho que uma das piores, né? E como está sendo feito as estações hoje, mostra, evidentemente, aí um amadurecimento, né, em busca da segurança jurídica que existe, né? Porque a gente está falando de que não tem segurança jurídica, ao contrário, existe, tem mostrado, né? E o contrato está aí para ser cumprido, o contrato tem as cláusulas de devolução e isso mostra que não existe nenhuma intenção, né, de não cumprir o que está ali, né? E também esse amadurecimento é fruto do diálogo, que eu acho que sempre existe do setor privado com o setor público, né, nos últimos anos e agora continua, né, porque sem esse diálogo, sem essa construção, não vai haver evolução, de nada serve, né, a agência, o governo buscar o melhor edital, aquele que seja melhor para o Estado, se o privado não tiver o interesse, não mostrar e não construir junto. Então, tenho certeza que todos ficam felizes que existe essa busca ainda da melhora. Agora, Eduardo Camargo, né, que é que está representando hoje o setor de concessões rodoviárias, né, da BDIB. Queria comentar em linha que eu perguntei antes sobre aeroportos, né, o que tu vês hoje de preocupações, desafios, melhorias, justamente nessa janela de diálogo que está tendo, né, na busca das soluções dos contratos antigos, já prevendo lições aprendidas para não repetir no futuro. Se pudessem comentar um pouco sobre para nós aqui. É ótimo. Boa tarde, ministro Vitali, que eu não tinha dado oportunidade antes. Bom, o nosso setor é um setor bastante consolidado, né, André? O primeiro contrato de concessão, fomos nós que assinamos, em 1995, foi da Ponte de Niterói, o contrato já acabou, já houve uma licitação que um outro player acabou ganhando, com melhorias regulatórias. Então, a gente observa isso que o Vitali comentou,
melhorias regulatórias. Então, assim, a gente tem aprendido bastante com os modelos contratuais e a gente tem tido evoluções bastante significativas, né? Eu queria, acho que primeiro de tudo, destacar o diálogo que a gente tem tido com esse governo novo, desde a fase de transição do governo. A equipe de transição procurou o setor, procurou os investidores, procurou a associação de classe, tentando entender justamente quais que eram os desafios do setor, né? E recentemente nós tivemos a oportunidade de estar com o ministro algumas vezes, né? E o ministro muito rapidamente entendeu quais eram as dores que o setor tinha, as oportunidades que existiam, né? E aí eu vou pegar, acho que um dos temas que foi endereçado aqui, que é o tema desses contratos que não performaram, né? E que aplicaram para a relicitação. Então a gente está falando aí de 4.000 quilômetros, né, de rodovias em que desde 2018 não tem investimento, né? Então é um processo em que está todo mundo perdendo, né? Está perdendo o investidor porque está gerando uma perda financeira significativa, né? Então a gente está queimando um caixa que poderia estar sendo aplicado em projetos mais interessantes. Está prejudicado o interesse público, que não está se gerando emprego, né? São corredores estruturantes, corredores de exportação, então não estão tendo a melhoria e a consequente benefício aí para custo Brasil, de escoamento de produção, indústria, agro. E o cliente, né, o usuário, também está prejudicado, porque ele está pagando tarifa e não está vendo o benefício, né? Então, a gente está perdendo aí uma grande oportunidade, como eu falei, desde 2018, a gente está perdendo uma grande oportunidade de fazer esses investimentos de uma forma muito rápida, né? Então, o Ministério dos Transportes, a gente tem conversado bastante, feito reuniões de uma forma muito diligente, quase que semanais, né, para que a gente possa tentar encontrar alternativas ao mecanismo de relicitação que o Vitali falou, é um mecanismo que claramente não funcionou, né? Então, acho que aqui é um elogio. Então, acho que o principal desafio do setor hoje, um dos principais é esse, resolver o tema desses contratos que não performaram, que aplicaram para a relicitação e que, na melhor das hipóteses, né, se a gente seguir o processo ordinário da relicitação, a gente só vai ver investimento nesses contratos daqui a 3 anos, né? Então, acho que não é o interesse o interesse público não está preservado nesse caso, né? Então, acho que esse acho que o grande desafio, até pegando um pouco do que eu ouvi de manhã aqui, ouvindo da Casa Civil, ouvindo o próprio Tribunal de Contas, né? O Bruno Dantas comentou com aquela secretaria para que a gente possa tentar encontrar uma solução de consenso, né? Câmara de Solução de Conflitos Administrativos, que acho que é uma iniciativa muito louvável. Então a gente tem quase que aí um momento muito oportuno, né? Então o Tribunal de Contas alinhar o interesse político. Então acho que a gente vai conseguir construir uma solução. Acho que o desafio agora é a gente conseguir fazer isso muito rapidamente, né? E tem aí uma orientação do ministro para que a gente faça isso ainda no primeiro semestre. Acho que esse talvez seja um dos primeiros temas. E o segundo é um pouco aquilo que eu já comentei no painel aqui de aeroportos, né? É o tema que eu acho que a NTT enfrentou com muita coragem, né? Que foi o tema da Covid, né? E o impacto que a Covid gerou nos contratos, né? E a gente endereçou muito bem o tema da demanda, o efeito da Covid na demanda, mas tem também um efeito importante, Covid mais guerra, né? Que é o efeito do sobrecusto dos preços. Então, isso afeta os contratos mais antigos, afeta principalmente os contratos mais novos, que estão num ciclo de investimento importante. Ministro, nós vamos fazer esse ano 4,5 bilhões de investimento, então é quase que o orçamento do DENIT do Brasil inteiro no ano passado. Nós vamos fazer nos nossos 3.000 quilômetros de rodovia. Então, essa é a potência do investidor privado, né? Então, eu acho que esse é um tema que a gente também está procurando endereçar, que é esse tema de como é que a gente vai não transformar esse terço, né, Vitali, dos contratos que estão com a luz amarela em luz vermelha. E essa é uma equação que a gente vai ter que encontrar ainda a construção e a solução dela. Obrigado, Eduardo. Esse é um tema bastante crítico, né? Não só rodovia, portos, aeroportos, acho que todo o setor da infraestrutura. Como tu comentaste antes, né, os insumos tiveram uma crescida tremenda quando comparado às fórmulas usuais em contratos, né? Então, realmente os contratos mais antigos estão sofrendo muito. Passando agora para o nosso amigo Sepúlveda, nosso representante aqui do setor portuário,
pouquinho sobre ferrovia, chegada ao Porto de Santos, gargalos, né, tu como operador portuário, né, que tem para comentar para nós as dificuldades, possibilidade de melhorias, por favor. Olha, o Brasil hoje é extremamente dependente, né, da logística de exportação. Boa parte do PIB vem do agronegócio, vem do minério, vem das commodities minerais. E nesse contexto, ferrovia, rodovia e porto, né, esse trio aí é fundamental. E a harmonia entre os três é vital. Não adianta nada você ter porto se você não tem ferrovia e rodovia. E não adianta nada você ter a ferrovia se lá na origem você não tem a rede capilar de rodovias aí, que o ministro tanto falou, né, que a gente precisa muito investir nisso, para reduzir o custo para quem exporta, né? De alguma forma, o exportador brasileiro de commodity agrícola ou de commodity mineral está pagando isso, um desconto no preço, por causa desse custo elevado. E a gente tem, em todos os portos do mundo, um drama que é o que a gente chama do last mile, né? Então, por mais que seja ineficiente, você tem o caminhão vindo com soja do Mato Grosso para o Porto de Santos. Mas a gente começa a potencializar esse problema quando o caminhão da soja encontra com o caminhão do fertilizante, encontra com o caminhão do container e encontra com o carro do munícipe que está voltando para casa do trabalho, porque os portos eles estão nas cidades, né? Você pega Santos, é uma cidade dentro de um porto. E isso, no caso do Porto de Santos, é muito crítico, né? O Porto de Santos é um porto indispensável ao crescimento do Brasil. Ele escoa a produção do Centro-Oeste, ele escoa a produção do estado de São Paulo, e ele recebe toda a importação do industrializado que não é mais produzido aqui no Brasil, que hoje é produzido na China, na Europa, na Ásia, e volta em containers, né? E essa solução tem que vir. Hoje, eu diria a vocês, com facilidade, com segurança, que o Porto de Santos conseguiria movimentar, pelos terminais que tem, perto de 200 milhões de toneladas. Longe disso, ele vai fazer pelo seu canal de acesso marítimo, pela sua ferrovia, pela sua rodovia. Muito mais por causa daquele last mile ali do que qualquer outra coisa. Então, é muito importante que a gente consiga equalizar o problema da beira ferroviária no Porto de Santos, a gente consiga resolver o problema da FIPS, para que a gente transfira a carga do modal rodoviário para o modal ferroviário, principalmente as commodities agrícolas que vem do Centro-Oeste, para que a estrada seja liberada para o container na chegada do Porto de Santos, porque o container é muito eficiente no modal rodoviário, no Brasil ele é muito ineficiente no modal ferroviário, porque aqui no Brasil a gente não consegue fazer o que se faz no mundo inteiro, que é o double stack, que é botar um container em cima do outro na ferrovia, por força das passagens de nível, das redes elétricas, dos túneis e das pontes. Que a gente foi construindo ao longo da história. E, pelo outro lado, a commodity agrícola que vem do Mato Grosso é extremamente ineficiente em termos energéticos quando ela vai para o caminhão. Então, essa solução ali na Baixada Santista vai prestar uma eficiência ao comércio exterior e à sociedade brasileira insubstituível, né? Eu acho que a gente tem que correr com isso, ministro, tem que colocar energia para fazer. A gente discutiu muito isso nos últimos anos, mas tem que usar aí do seu pragmatismo para a gente botar esse ovo de Colombo em pé e gerar mais riqueza para a sociedade. Obrigado, Sepúlveda. Ministro, vou fazer uma segunda pergunta aqui, né? Que quando o senhor tomou posse em janeiro, o senhor anunciou um plano de 100 dias, né, para a sua pasta, com ações prioritárias no setor rodoviário e ferroviário, para atração e fortalecimento de capital privado, previsão de concessões rodoviárias, revisão do marco regulatório de ferrovias, autorizações, estruturação do programa de PPPs, ferrovias, Plano Nacional de Transporte Ferroviário, etc. Como que está isso hoje, passados 100 dias? Olha, nós temos avançado nessa agenda. Nós estamos modernizando um novo modelo de concessões, aproveitando essa curva de experiência. Temos aí algumas concessões no pipeline. Eu acredito que a próxima é a concessão de 2 lotes do Paraná, depois 381, depois 040, que é uma rodovia também muito importante, a 381 que liga Minas Gerais, ali é o Nordeste, e a 040 do Rio a BH, 2 rodovias fundamentais que precisam ir a leilão. A 381 vai voltar a leilão, já foi algumas vezes, os leilões não foram bem sucedidos,
Nós estamos avançando aí nas questões do novo marco legal de ferrovias, estudando as autorizações, tratando as coisas de maneira mais clara, mais verdadeira, sem grandes números mirabolantes, sem dizer que uma autorização vai colocar de pé um investimento que, na verdade, não vai, mas nós estamos segregando as autorizações por perfil, short lines, quem possui a própria carga, acessos a portos, investimentos como esses colocados aqui também, para que a gente construa um ambiente para avançar no modo ferroviário no país. Nós estamos, ao mesmo tempo, estruturando um programa de PPPs. Vejam os senhores, os estados brasileiros têm vários modelos de PPPs bem-sucedidos, já levaram adiante leilões dessa natureza. A União não. Então, a União só tem 2 modelos, ou a obra, ou uma concessão greenfield, onde a iniciativa privada se responsabiliza para colocar de pé aquele contrato com recursos privados, ou do outro lado, um investimento 100% público. É claro que nesse meio precisa ter alguns outros caminhos de parcerias público-privadas, porque a cada novo leilão, o próximo leilão em tese, que eu chamo de... próximo leilão em tese tem uma rentabilidade marginal inferior. A gente começa leiloando mais rentável, mais atrativo, e vai cada vez essa atratividade diminuindo, obviamente. Mas se a gente tem 14 mil quilômetros licitados, dos quais tem 4 mil com problema no filé, outros 4 mil que estão com luz amarela, então como é que você vai licitar sem um modelo novo aquelas regiões onde não tem a mesma rentabilidade de onde já foi licitado? Então é fundamental a gente fazer essa leitura que foi colocada aqui pelo Eduardo, pelo Sepúlveda também, porque talvez uma solução para novos investimentos de curto prazo seja resolver os contratos existentes, ao passo em que fazemos outros contratos e modernizamos a estratégia do governo federal para atrair investimento privado. Eu acho que são muitas frentes aí, né? Novas concessões, PPPs, essa questão das ferrovias. Nós criamos uma Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário para ampliar a participação do transporte ferroviário, especialmente no escoamento da nossa produção. A gente ainda é muito dependente do transporte rodoviário, precisamos mudar isso. O Santos é importante, mas é também muito importante a finalização da Norte-Sul, para que a gente possa acessar o Arco Norte, ou vir do Arco Norte para Santos. Tem a chegada aos portos, talvez seja o maior gargalo hoje do país, né? Isso é um problema geral também, mas aqui, quando a gente já tem tantos problemas, ele se agrava ainda mais, de maneira que eu acho que é muito importante perseverarmos nessa direção, darmos sequência a essa agenda de maneira clara, e o fundamental é que no Brasil enfrentou-se o desafio de fazer investimentos no modo ferroviário com recursos exclusivamente privados. Isso não tem condição de ir adiante. Tem que dizer ao cidadão que, olha, se a decisão nacional for investimentos exclusivamente privados no modo ferroviário, nós não vamos aumentar decisivamente a participação do modo na nossa matriz, porque não há rentabilidade. Isso no mundo inteiro, o modo ferroviário precisa ter recurso público, tanto para carga quanto para pessoas, e a gente, aí é aquele velho dilema, mas virá de onde o recurso? O ano passado, senhoras e senhores, um público muito qualificado aqui, o Brasil investiu apenas com recursos públicos 150 milhões de reais em transporte ferroviário. Como 1 quilômetro de ferro deve custar aí entre 10 e 15 milhões, vamos botar 15 para facilitar a conta, fazer uma conta redonda, isso significa a construção de 10 quilômetros de ferrovia num país de dimensões continentais como o Brasil. Então isso é absolutamente nada. A gente não pode enfrentar as coisas dessa natureza, a gente precisa tratar as questões respeitando pelo menos a aritmética e a matemática, porque se nós não fizermos isso, vira apenas uma questão retórica, e na área da infraestrutura, a retórica é capaz de resolver muitas coisas, mas na infraestrutura ela tem muita dificuldade de resolver os problemas. A gente precisa encontrar condições para fazer os investimentos e para ter os resultados, e estamos em busca disso. Eu queria finalizar essa minha
participação, essa minha intervenção, dizendo o seguinte: muito me surpreende o setor privado concordar com um país que não investe nada. Aceitar isso, aceitar ao mesmo tempo o seguinte: pagar muito imposto e um país que não investe nada em infraestrutura. Isso muito me surpreendeu sempre. Eu, quando fui governador de Alagoas, eu tive a condição de transformar o Estado no Estado que mais investe recursos públicos entre todos os estados do país, vis-à-vis a sua própria receita. Primeiro, nós fizemos um amplo ajuste fiscal e depois nós ampliamos a capacidade de investimento do Estado. Isso fez com que Alagoas chegasse a ultrapassar São Paulo em qualidade da sua malha rodoviária. Em todas as pesquisas da CNT, nunca São Paulo tinha sido ultrapassado por outro estado. Sempre tinha sido o primeiro colocado no Brasil e foi ultrapassado por Alagoas. Não por retórica ou por capacidade de gestão apenas, mas é óbvio que foi fundamental, antes disso, Alagoas ter se transformado no estado que mais investe no Brasil. Então, o desafio que o empresariado brasileiro tem, que o governo brasileiro tem, que as agências têm, né, os concessionários, é que a gente discuta quais são as formas para fazer o Brasil voltar a investir. Investir bastante comparativamente aos nossos competidores internacionais. Porque o senhor disse aí, finalizo, que o Brasil é agro, commodity e mais algumas coisinhas poucas. Por quê? Sabe por quê, na minha opinião? Porque a única coisa que resiste à ineficiência da nossa infraestrutura e o custo do Brasil é o agro, porque só a gente produz no mundo, grosso modo falando. E o minério, porque ele não escolhe onde tem, e o Brasil tem o minério. Então ele resiste, a gente determina preço. Podem ter certeza que a ineficiência do Brasil estabelece o preço da soja no mundo, estabelece o preço do ferro no mundo. Se a gente virar mais eficiente, isso despenca. Agora, a gente discute muito pouco essas coisas e o governo precisa fazer esse debate com mais qualidade, eu acredito, nos próximos anos, para a gente achar uma saída verdadeira, não na retórica, mas uma saída que respeite a aritmética e que respeite a lógica. É o que eu tenho defendido na minha atuação no Ministério dos Transportes. Obrigado. Muito obrigado, ministro, pelas palavras. Consigo aqui fazer uma pergunta ainda para o Rafael e depois voltar com o ministro ainda mais uma. Rafael, com relação ao aumento, aí eu vou pegar o gancho que o Eduardo trouxe, dos insumos, tá? Com relação ao aumento extraordinário e imprevisível dos preços de muitos insumos utilizados nas concessões rodoviárias, ferroviárias, em decorrência da pandemia do Covid e da guerra da Ucrânia, né? Como que a NTT hoje pretende tratar ou está tratando essas demandas por reequilíbrio? Bom, acho que como foi destacado aqui, a NTT ela foi bastante diligente e tempestiva ao enfrentar a questão do impacto da Covid naquilo que mais afeta os contratos diretamente, que foi a receita, né? Com a queda do tráfego, nós fomos a agência que mais rápido estabeleceu um reequilíbrio, uma metodologia de reequilíbrio que foi bastante inteligente. Ela não era única e uniforme para todos os contratos, ela tinha uma metodologia que se aplicava a cada contrato e dava um output para aquele determinado contrato. E desde então nós temos dialogado com o setor para compreender qual é o verdadeiro impacto dessa escalada de preços e o processo inflacionário que todos estão vivendo, todos os setores, todos os cidadãos percebem esse movimento inflacionário que ocorreu, mas nós temos avançado com um pouco mais de cautela. O desequilíbrio, tratar um desequilíbrio de uma forma preventiva, olhando o que pode acontecer para frente, é sempre muito mais complexo para nós da agência reguladora, e acho que de uma forma geral, do que olhar para trás o que já aconteceu. Então, o que nós temos feito é ainda manter a porta aberta, o diálogo junto com o setor, de maneira bastante transversal, para que a gente possa compreender realmente o desequilíbrio. Ele existiu, há sempre um descompasso de preço, mas que no longo prazo as curvas, né, de GPDI, GPDM, com IPCAs acabam se encontrando em algum momento. Será que é o suficiente para a gente ter que reequilibrar ou ainda dá para esperar e ver como é que se comporta?
porque no final das contas o desequilíbrio vai acabar indo para a tarifa, e a tarifa para o usuário daquela rodovia. Então a gente precisa ter um pouco de cautela para evoluir com isso, mantendo o diálogo, e vamos verificar como fica aí os próximos capítulos dessa história. Que bom. A torcida aqui é para que tenhamos solução logo, né? Porque com certeza isso afeta, né, inclusive o apetite para os novos investimentos, os novos contratos, né, se essa pendência estiver bastante interessada, né? E, ministro, fazer uma última pergunta aqui, o senhor pode comentar, depois fazer suas considerações finais para o setor. Eu lembro, nós estivemos juntos umas 3 semanas no seminário da Arco Advisor, né, e fez uma apresentação e falando justamente dos números do orçamento do Ministério de Infraestrutura no passado, o DENIT, esses números de 4, 5 bilhões, né? E que no final do ano passado, através da emenda constitucional, conseguiu elevar já para 2023, eu não tenho a cola aqui, mas acho que 22 bilhões, né? E ainda é insuficiente. Se nós olharmos o gráfico do passado, se não me engano, acho que em 2014 foi um dos recordes que se investiu mais de 50 bilhões no setor, né? O senhor crê que somente com o arcabouço fiscal será suficiente, né? Porque igual mesmo com o arcabouço, não é que não vai existir limite. Existe uma disputa muito grande entre as pastas. O senhor defende transportes, o ministro Márcio defende portos e aeroportos. Cada um vai brigar cada vez mais por ter mais recursos, porque a demanda existe, né, em todas as áreas, né? Como o senhor pretende tentar assegurar, né, um valor mínimo do orçamento, né, para fazer frente a esses desafios tremendos que nós temos adiante do setor? Eu acho que o arcabouço fiscal ele é o primeiro passo. Ele é uma condição necessária para a gente avançar. Depois do arcabouço, é fundamental que o país aprove uma reforma tributária. Estima-se que tenha, no emaranhado tributário ali, aprisionados 10 pontos percentuais de PIB. Se a gente soltar essas amarras, tal qual uma bola de basquete colocada abaixo d'água, o Brasil sobe. E não é simples organizar e articular politicamente uma reforma tributária num país tão diverso como o Brasil, com tantas restrições, né? Um país federativo, que tem interesses municipais, estaduais, federais, com segmentos tão fortes e que pagam custos tão altos, como eu falei aqui na infraestrutura. Então é sempre uma escolha difícil, como olhar para o setor de serviços, como olhar para o agro, como garantir competitividade à indústria. Então, articular tudo isso vai ser necessário, porque a reforma tributária é o próximo passo a fim da gente ampliar um pouco mais a nossa capacidade de investir. Mas o que é fundamental é olhar para o mundo, porque às vezes a gente impõe a nós mesmos alguns modelos econômicos e, como disse no começo, eles são levados a cabo como modelos quase absolutistas, e depois a gente olha para o lado e coloca o Brasil para investir menos do que a Colômbia, menos do que o Chile, igual o Uruguai. Será que está certo o nosso modelo? Será que a gente tem que garantir o orçamento nacional para outras coisas que não isso, enquanto o mundo faz diferente? É muito importante a gente fazer uma abordagem mais ampla. Eu sinto que no atual governo tem uma abordagem mais ampla, com menos certezas e com mais necessidade de olhar o que está acontecendo nos outros países, trazer para cá as boas experiências, agir com mais humildade. Queria fazer aqui, queria destacar aqui o trabalho que o ministro Haddad tem feito de diálogo com os setores, de buscar uma alternativa para o país, mas conectada com a nossa realidade. Eu acredito que com isso nós vamos seguir ampliando a capacidade de investimento do país de maneira geral, para, a partir daí, observarmos como será distribuída dentro do governo. Eu penso um pouco como o presidente Lula. Eu acho que um país tão diverso como o Brasil, a gente precisa investir em educação, investir em saúde, investir em ciência, em tecnologia, em inovação e investir em infraestrutura. Eu acho que se o país conseguir, com a sua capacidade de investimento, priorizar isso, nós vamos avançar. Assim, ministro Márcio, portos tem mais facilidade de atração de investimento privado
do que rodovias no norte do país, por exemplo, no Brasil Central. Então os portos eles já estão no litoral. Num país como o Brasil, você já estar na beira da praia já significa um grande avanço. É muito mais simples do que o sujeito estar lá nas beiradas do Pantanal ou na Amazônia, né? Ou no sertão do Nordeste brasileiro. Nesses rincões a gente precisa ter um olhar mais generoso, mais humano, mais conectado com as novas tendências. Então acredito que com esse olhar no Brasil, dependente de posição política, porque a gente observou a divisão do mundo nos últimos anos, dependente da sua posição política, mas o que é fato é que há um distensionamento no Brasil, é que o fortalecimento da própria democracia é muito importante, o respeito ao meio ambiente ajuda a economia, a retomada do protagonismo internacional que o Brasil está exercitando certamente vai nos ajudar, e esse exercício também é importante para tracionar novamente a nossa economia, aumentar a capacidade de investimento e a gente sair desse ciclo vicioso que nos colocava a cada ano investindo menos, com um teto achatando o país, para a gente voltar para um ciclo que a cada ano a gente possa investir um pouco mais. Se resolvemos um problema esse ano, vamos resolver 2 no próximo, quem sabe 3 no ano adiante, porque é isso que faz a Índia, é isso que faz a China, e é isso que faz a União Europeia, mesmo com discussões muito duras em alguns países, como na Inglaterra com o Brexit e outras discussões, mas é isso que eles têm feito, eles avançaram, enquanto o Brasil, de 2014 para cá, vem erraticamente, sem conseguir voltar a crescer de maneira sustentável. Eu acho que agora nós temos uma oportunidade, nós temos que trabalhar juntos. Por isso, Eduardo, Sepúlveda, Vitali, a posição do Ministério é exatamente essa, é de diálogo, é de espírito colaborativo, é de respeito às instituições e à democracia, diálogo com o parlamento, para a gente construir as saídas que o Brasil precisa de maneira analítica, de maneira mais organizada e de maneira pragmática, apresentando o mesmo resultado, sem querer justificar o que não foi feito. Eu acho que é uma oportunidade, mas nós temos muita tarefa a fazer. O arcabouço é o primeiro passo, a reforma tributária o segundo, e temos outros passos a serem dados certamente. Muito obrigado, ministro. Eu não tenho dúvida que, dando esses passos do arcabouço, da reforma tributária, com certeza o investidor privado vai estar ainda mais com maior atração para os nossos investimentos. Eu acho que a PPP também, os projetos PPP, passa a ser uma saída onde o Estado investe muito menos, o privado entra e consegue aumentar muito a quantidade de projetos a serem realizados, né? Mesmo naqueles locais onde não é 100% atrativo para uma concessão, mas diálogo existe, vontade existe. Eu falo aqui como representante também de um grupo espanhol que investe no Brasil. Investimos no ano passado 2,3 bi, e esse ano a previsão é de 3,5 bi em mobilidade urbana. Então, e seguimos acreditando no país, né? Sabemos que oportunidades existem. Essa nova gestão que está entrando agora continua com uma disponibilidade de buscar soluções de diálogo, que isso, sem dúvida nenhuma, né, é um dos motivos pelo qual nós e outros tantos estão por aqui, né? E desejamos aqui, desde a ABDIB, que o senhor tenha muito sucesso, né, e que possa, né, repetir o sucesso de gestão que o senhor teve no seu governo de Alagoas, né, que tenha no Ministério de Transporte, né? Se repetir ou chegar próximo, temos certeza que vamos conseguir muita coisa. Sem querer tirar as esperanças, podem ter certeza que aqui é muito mais difícil a tarefa. Eu sei disso. Por isso que eu falei quase lá, não precisa ser 100% do sucesso. Então tá bom, gente, aqui o nosso tempo esgotou. Muito obrigado, ministro, Eduardo, Rafael, Sepúlveda, né, por compartilhar conosco aqui as suas ideias, o debate rico. Acho que o público aqui também tem atendido as expectativas, e estamos encerrados aqui. Obrigado, ministro.